Smile and Learn! Olá! Hoje vim falar para vocês sobre um dos animais mais ferozes, o leão. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre os leões? Vamos lá! O leão é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno. Pertence ao grupo dos mamíferos e é carnívoro. Por isso, se alimenta de outros animais que vivem no mesmo habitat que ele, a savana. Os leões podem chegar a medir 2,5 metros de comprimento e pesam entre 180 e 250 quilos, embora os machos possam chegar a 380 quilos. Os leões selvagens vivem em grupos, que também podem ser chamados de alcateias, e são animais muito sociáveis. Vocês sabiam que as responsáveis pela caça são as leoas? Elas saem em grupos e suas presas favoritas são geralmente mamíferos grandes, como o javali, o búfalo ou a zebra. As fêmeas caçam e cuidam dos filhotes juntas e vivem no mesmo grupo a vida toda. Os machos são muito fáceis de distinguir por causa da sua juba, que pode ser marrom ou preta. O rugido deles é tão poderoso que pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. Às vezes, os machos jovens abandonam ou são expulsos do grupo e têm que viver sozinhos ou criar o seu próprio grupo. Atualmente, os leões vivem em várias regiões da África, como o Quênia, a Tanzânia, a Gâmbia e o Senegal, e também na Índia. Embora sejam conhecidos como os reis da selva, a verdade é que o seu habitat é a savana, uma paisagem caracterizada por grandes extensões de terra, vegetação rasteira e poucas árvores. O território de uma alcateia de leões pode ocupar mais de 250 quilômetros quadrados. Quando as leoas caçam, elas correm muito rápido. Podem chegar a 80 quilômetros por hora. Às vezes caçam durante o dia, mas na maioria das vezes preferem caçar à noite. Enquanto isso, os machos defendem o seu território de intrusos e garantem que nenhum outro animal perturbe o grupo. Esta é a minha parte favorita. Os leões são muito dorminhocos. Eles podem dormir até 20 horas por dia. Como caçam principalmente à noite, dormem a maior parte do tempo durante o dia, que tem luz. Nos últimos 30 anos, o número de leões que vivem na Terra caiu pela metade. As pesquisas indicam que sua presença continuará a diminuir se algumas coisas, como a caça furtiva, não forem proibidas. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais fascinantes. Agora eu vou embora correndo, antes de eles ficarem com fome. Olá, amigos e amigas dos animais! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais ferozes, o tigre. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre os tigres? Vamos lá! Os tigres são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos mamíferos. São carnívoros e seu peso pode variar entre 60 e 300 quilos. E seu comprimento pode chegar a 4 metros. Podemos encontrar tigres na savana, nas florestas tropicais e em pastagens. Os tigres pertencem à família dos felinos, assim como os gatos. Por sinal, eles têm várias características em comum. Têm um corpo esbelto, o ouvido aguçado e uma excelente visão. A diferença dos tigres e dos gatos é o tamanho. O tigre é o maior felino que existe. Uau! A maioria dos tigres tem o pelo marrom com listras cinzas ou pretas. Mas também existem tigres brancos, conhecidos como tigres albinos,
Você sabia que as linhas de cada tigre têm um padrão totalmente único? Não existe um tigre igual ao outro. A subespécie mais conhecida é o tigre de Bengala, que representa a metade da população dos tigres em liberdade. Os tigres costumam viver em média 15 anos e são animais extremamente independentes. Os machos só se aproximam das fêmeas na época do acasalamento. E são elas as que cuidam dos filhotes até que eles estejam preparados para viver por conta própria. O tigre é um dos felinos com o maior salto, podendo chegar a 5 metros de altura e 10 metros de comprimento. Uau! Podemos encontrar tigres em diferentes partes da Ásia, na Sibéria, na Malásia, em Sumatra e na China, embora 1/3 da população mundial de tigres viva na Índia e em Bangladesh. Vocês sabiam que os tigres adoram água? São bons nadadores e gostam de estar perto de rios e lagos, onde estão muitas vezes nadando. Vocês imaginam ir nadar no rio e encontrar um tigre? Que medo! Os tigres são caçadores silenciosos e têm garras muito afiadas, que lhes permitem capturar suas presas facilmente. Eles comem todos os tipos de animais, como macacos, javalis e búfalos. Que gulosos que eles são! Eles não têm predadores naturais, ou seja, não existem outros animais dos quais eles tenham que fugir. Os únicos que podem ameaçá-los são os seres humanos. Por nossa causa, eles estão em perigo de extinção. Nos últimos anos, os humanos foram responsáveis pelo desaparecimento de mais de 90% da população mundial de tigres. Vocês sabiam que mais de 14 mil tigres vivem presos, mas apenas cerca de 4 mil vivem em liberdade? Além disso, o desmatamento e a caça ilegal fazem com que o número de tigres em liberdade seja cada vez menor. Podemos ajudar a melhorar a situação, evitando interferir em seus habitats. Bem, você já aprendeu algumas coisas sobre esses animais ferozes. Até a próxima! Olá! Hoje vim falar sobre um dos animais mais ferozes, o tubarão. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre os tubarões? Vamos lá! O tubarão é um animal vertebrado e pertence ao grupo dos peixes. Os tubarões são carnívoros e podemos encontrá-los em quase todos os mares e oceanos. O seu tamanho depende muito da espécie, podendo pesar de alguns gramas a 19.000 quilos. O seu comprimento também muda muito, alguns tão pequenos quanto um celular e outros tão grandes quanto um caminhão. Os tubarões se alimentam de peixes, tartarugas, moluscos e mamíferos marinhos. Embora ocasionalmente tenham atacado pessoas, é algo raro e isolado. De qualquer forma, acho que nunca vou nadar com eles, não. Existem fósseis de tubarões de nada mais, nada menos que mais de 400 milhões de anos. Nossa, eles conviveram com os dinossauros. Antes dissemos que os tubarões eram animais vertebrados, mas você sabia que os tubarões não têm ossos como tal? O esqueleto deles é feito de cartilagem, que nem as nossas orelhas. Existem mais de 450 espécies de tubarões nadando pelo mundo, e cada uma tem suas peculiaridades. Por exemplo, o tubarão-baleia, que pode medir até 20 metros, e é o maior peixe do mundo. O tubarão branco vive em águas muito frias e é um dos mais ferozes. E o tubarão-martelo, meu favorito, que tem essa cabeça peculiar. Os tubarões vivem no mundo todo. Quando eles não estão convencidos de que fatores como a alimentação ou a temperatura da água sejam favoráveis, eles migram
Ou seja, vão morar em outro lugar. Apesar de geralmente serem seres solitários, os tubarões têm relações sociais e são capazes de criar vínculos. Podemos dizer que gostam de fazer amigos. Mas eu não quero ser amiga deles, não me passam muita confiança. Quantos dentes! Os tubarões têm entre 5 e 15 fileiras de dentes. O grande tubarão branco tem cerca de 3.000 dentes com mais de 5 centímetros de comprimento. Que medo! Como seus dentes não têm raízes e eles os usam muito, eles caem e nascem de novo continuamente. Eles não precisam ficar indo no dentista. Vocês já se perguntaram por que sempre vemos os tubarões nadando? Porque eles não podem parar de se mover. Ao contrário de outros peixes, os tubarões não podem manter a flutuabilidade se não estiverem em movimento. E para algumas espécies, nadar constantemente é fundamental para poder respirar. Então, como eles dormem? Descansam enquanto nadam, de olhos abertos, porque não têm pálpebras. Não é demais? Os tubarões podem detectar sinais elétricos gerados por suas presas a muitos metros de distância. Apesar de sua aparência feroz e pele dura, os tubarões também têm predadores. Seu inimigo mais temido é a orca. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais tão ferozes. Até a próxima! Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos animais mais perigosos, o crocodilo. Você quer saber algumas coisas incríveis sobre os crocodilos? Vamos lá! Os crocodilos são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos répteis. São carnívoros e seu tamanho depende da espécie. Mas podem chegar a pesar até 1.000 quilos e medir até 6,5 metros. Os crocodilos vivem em rios, lagos e pântanos. Os crocodilos são ótimos nadadores e podem se mover a uma velocidade de mais de 30 km por hora, graças ao movimento da sua cauda longa. Também podemos vê-los fora da água, andando com as suas patinhas curtas. Os crocodilos têm uma vida muito longa, ou seja, vivem muitos anos. Embora dependa de cada espécie, da alimentação e das condições em que vivem, a expectativa de vida dos crocodilos é de cerca de 80 anos, e há alguns que chegaram a 120 anos. Uau! Podemos encontrar crocodilos em zonas tropicais e subtropicais da Ásia, da Austrália, da África e da América. Os crocodilos são caçadores muito bons. Quando são pequenos, comem anfíbios e peixes, mas durante a vida adulta podem se alimentar de antílopes, zebras e inclusive hipopótamos. Que gulosos! Aí vai um dado curioso. Você sabia que eles também comem pedras? Sim, isso mesmo que você ouviu. Para facilitar a digestão, os crocodilos engolem pequenas pedras que têm a função de esmagar o alimento no estômago. Os cientistas acreditam que isso também os ajuda a se sentirem satisfeitos. Incrível, não é mesmo? E para comer assim, vocês devem imaginar que eles precisam ter dentes impressionantes. Mas vocês sabem me dizer quantos dentes um crocodilo pode ter? 80 dentes. E além de serem super afiados, se renovam uma vez por ano. Sim, você entendeu bem. Os dentes que caem nascem de novo. Sua mandíbula é capaz de exercer muita força. A mordida de crocodilo é a mais forte do reino animal, até 3 vezes mais potente do que a dos leões. A
As fêmeas dos crocodilos colocam entre 10 e 60 ovos durante a época de reprodução, que geralmente ocorre uma vez por ano. Os filhotes permanecem em seus ovos por aproximadamente 100 dias e, quando nascem, medem cerca de 25 centímetros. Que fofos assim pequenininhos! Os crocodilos, assim como todos os répteis, têm o sangue frio e não são capazes de regular a temperatura do corpo por conta própria. Às vezes, eles ficam no sol para aumentar a temperatura, ou quando querem o contrário, abrem a boca para deixar o ar entrar e, assim, baixam a temperatura. Que interessante! Vocês sabiam que, apesar de serem muito ferozes, 50% das espécies de crocodilo estão em perigo de extinção? Essa situação é causada pelo desaparecimento de seus habitats, que estão ameaçados pelo corte indiscriminado de árvores, pelo uso da terra para a agricultura e pelo desenvolvimento urbano. Bom, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais tão ferozes. Até a próxima! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.